Olá, amigos! Estamos aqui para mais um bate-papo Agora é para Valer. E o nosso tema de hoje é meio ambiente, um assunto de grande importância para a nossa comunidade. E eu gostaria de passar a palavra para a Gi para que ela cumprimentasse os nossos espectadores. Obrigada, Paulinha. Obrigada a todos que têm nos assistido, que têm acompanhado os nossos bate-papos. Com certeza o tema meio ambiente é de suma responsabilidade e um desafio muito grande. Então eu gostaria que vocês nos acompanhassem e com certeza será de grande proveito a todos. Você que vai nos acompanhar agora, presta bastante atenção porque eu sei que tem assuntos aqui que são muito interessantes, como nós vamos estar abordando, e muito importantes no sentido de modernidade para a nossa cidade e economia, né? Nós estamos falando aí de coisas que vão trazer benefícios tremendos para a população e para a cidade de Bauru. Muito embora as pessoas não acreditem, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente, essa pasta municipal, ele tem uma série de atribuições, né? Que não são voltadas somente para um determinado ramo, mas é para a construção de todo um contexto, de todo um modelo de progresso econômico mais sustentável. E aí eu queria passar assim a palavra para vocês. Na verdade, hoje a gente vai tentar fazer um pouquinho mais tranquilo, né? E focar naquilo que é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Então vamos esquecer situações, né, pontuais e vamos passar para ideias e situações em que nós tenhamos com o objetivo de aumentar economicamente as ideias para a nossa cidade. O que vocês podem me falar sobre isso? Vale. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente, veja bem, ela trata de assuntos importantíssimos, como você citou, né? E envolve uma interface com vários outros órgãos municipais, várias outras atividades, né? Por exemplo, Departamento de Água e Esgoto. Nós temos, se falar de meio ambiente, como é que você vai falar de meio ambiente sem falar da estação de tratamento de esgoto? Também nós vamos falar de assuntos que têm interface com a Indurb, por exemplo, a coleta de lixo. Sim. Né? Então são assuntos que são interligados e a Secretaria, ela tem um papel justamente de centralizar as políticas públicas voltadas para essas atividades e também normativas, vamos dizer assim, né? Normativas que são de grande relevância para toda a população. Certo. A água, Gi, é um assunto assim que traz para a nossa comunidade bastante insegurança, né? A água, o tratamento de água, o serviço de água, o atendimento, né, da população, chegar a água até a nossa casa, é algo que tem sido amplamente discutido pela nossa comunidade. O que a gente pode falar a respeito disso e quais ideias nós temos? Na verdade, eu vou falar um pouquinho, nós temos feito algumas visitas, né? E a maior reclamação e a maior preocupação é com a água, muitas vezes a falta de água que chega até alguns bairros. Né? Hoje em Bauru, o Rio Batalha é responsável pelo fornecimento de água para aproximadamente 140 mil pessoas. Né? Então nós estamos falando de 40% de Bauru. Exatamente, é um número grande. E aí quando começa a não ter chuvas, as pessoas com certeza já começam a ter essa preocupação. Vai faltar água, não vai ter água. Então isso é algo que tem sido avaliado, verificado quando a gente faz as visitas nos bairros, essa preocupação tão grande, né? Em um dos bairros, inclusive, que nós estivemos, na parte oeste de Bauru, que nós ouvimos a falta de água, né, Vale? E o Vale pode falar um pouquinho mais, porque no dia foi relatado para ele trouxe uma ideia muito legal, que seria algo que talvez resolvesse. Então, às vezes, pequenas medidas podem resolver a situação da falta de água em Bauru. A questão da preocupação, eu diria que foi muito maior no passado. Né? Certo. Por quê que a gente está falando isso? Porque a cidade era praticamente abastecida pela estação de tratamento de água, né? Que captava a água do Rio Batalha. Ocorre que hoje com a modernização dos poços, dos trabalhos que foram desenvolvidos, nós temos uma qualidade de água aqui em Bauru que não existe no Brasil. Estou falando de algo assim que às vezes as pessoas não têm noção. Nós estamos falando de água com pH
de 8,6 é do aquífero Guarani, né? Então, nós temos aqui uma qualidade de água de extra... Eu tenho amigos que vieram de Manaus para cá, eles ficaram chocados quando viram, por exemplo, uma água com pH acima, quase 8,6%. Lá é 4%, 5%. Então, você vê, a gente pensa, a água bom é lá em Manaus, né, no Amazonas, lá tem muita água. Não, a água que nós temos aqui no lençol freático, né, do aquífero Guarani, é uma água de uma qualidade extraordinária. Então, nós temos hoje uma boa parte do fornecimento da água, mais de 60% aí, feito de poços. E esses poços, eles são interligados também. Então, essa preocupação de faltar a água, na verdade, há muitas formas de se equacionar essa questão. O grande problema, por exemplo, que a gente vê, é o caso, por exemplo, lá do Parque Jaraguá. Parque Jaraguá, o pessoal tem reclamado que a água chega às vezes de madrugada. Por que isso? Porque falta pressão para a água subir até lá. Dependendo do horário do dia, há uma grande demanda, né? O consumo é maior. Então, a água, ela vem de um bairro vizinho e não tem a pressão suficiente, muitas vezes, para atender os moradores lá. Como resolver esse tipo de coisa? Claro que tudo, nós estamos falando de engenharia, é minha praia, né? Eu trabalho com engenharia, eu sou apaixonado por esse tema. Então, é uma questão simples ali. Nós temos que, certamente, fazer mais caixas d'água, né? Como me parece que vai fazer na Vila Falcão, já iniciou, inclusive, o trabalho. Temos que fazer nos bairros com bombas de recalque e também elevarmos, né, o nível da água para dar a pressão suficiente para depois distribuir por gravidade. Então, o problema de água em Bauru, vamos dizer assim, é um problema que tem uma solução não muito complicada em termos de engenharia. O nosso problema maior é o tratamento de água, né? O tratamento da água, principalmente do esgoto, né? Depois de utilizada, esse é o grande problema nosso. Tá. E esse tema, tratamento de esgoto, aliás, é algo que é persistente, né? Em todas as gestões, é persistente já há algum tempo na nossa cidade. O que será que tanto falta para que nós tenhamos um saneamento básico adequado? O que será que tanto falta para que a gente tenha a tão sonhada estação de tratamento de esgoto? Na verdade, eu queria, antes de passar para o Vale, queria falar que Bauru ficou conhecido em março de 2020 de uma forma muito ruim, né? Em uma matéria que saiu, e aí mundialmente, como 1,77% somente de tratamento de esgoto feito na nossa cidade, né? Então, por conta disso, nós fizemos algumas visitas, fomos até a estação que está sendo feita, para entender um pouquinho mais sobre isso. O Vale, inclusive, estudou e viu totalmente como é o projeto e o que está acontecendo ali, né? E com certeza ele vai poder agregar agora, né? E falar um pouquinho mais sobre esse assunto, esse tema. Então, com conhecimento de causa, né? Com todos esses estudos, nos conte o que a gente pode fazer, ou quais são os problemas e as dificuldades para implantar finalmente. Bom, veja bem, nós temos uma situação que é importante a população saber por que é que está demorando tanto essa estação de tratamento de esgoto. Foi uma sucessão de erros, mas a gente tem que estar firmado num propósito. Essa obra precisa ser concluída. Então, não é ficar só correndo atrás de culpados, mas já houve equívocos já desde a licitação. Uma licitação de uma obra pública, ela precisa ser cercada tecnicamente e juridicamente. Porque nem sempre, Paula, a questão custo-benefício é levada em consideração. Por exemplo, você pode achar, não, mas foi o menor preço, então foi o melhor para a cidade. Tanto não foi que hoje a gente é motivo de piada aí a nível nacional. Saiu na Globo News, uma cidade com 400 mil habitantes que quase 98% do esgoto não é tratado. Então isso ridiculariza a cidade, isso diminui a cidade. Então, num ranking aí de interesses, de indústrias, de novos aportes financeiros, investimentos na cidade, isso tudo é prejudicado. Então, a questão custo-benefício, nem sempre, por exemplo,
Eu trabalhei em obras de grande porte. Tá? Eu fui gerente de projetos do metrô de Recife. Então eu cuidei dos projetos lá do Metrorec. O Metrorec, como qualquer obra de grande porte, não é um projeto. É uma infinidade de projetos, tem centenas de projetos que se complementam. Então, a usina de tratamento de esgoto, guardadas as devidas proporções, evidentemente, não é uma obra de grande porte, é uma obra de médio porte. Mas, a nível estadual, é uma grande estação, né? É o dobro, por exemplo, da de Piracicaba. O tratamento de esgoto que vai ter aqui, nessa usina de tratamento de Bauru, é o dobro da atual lá de Piracicaba. Então, por que é que o custo apenas é levado em consideração? A empresa mais barata. Então, mas aí está 8 anos. Então, o que 8 anos atrasada essa obra. Essa obra já podia estar sendo inaugurada há muito tempo atrás. Então, quando você tem uma empresa de grande porte, por exemplo, uma Camargo Correia, uma Andrade Gutierrez, não é uma obra para passar de um ano, com todo o respeito. Por quê? Porque essas empresas, elas vão estar gerenciando e em paralelo essa infinidade de projetos que se complementam e não vai ficar ali criando problema. Faltou o projeto aqui, como é que está ali a manta ali que vai ser impermeabilizante? Não, sabe, umas discussões que não tem muito a ver, me parece assim mais uma tentativa de justificar o DAI, por um lado, justificando os engenheiros, que às vezes não é uma coisa complexa, então fica, a culpa não é minha, a culpa é da construtora, a culpa é da projetista. Não, a culpa é de um todo, já começa desde a licitação. Então, as licitações públicas, elas têm que ser muito bem feitas no sentido de se ver e de se prever esse tipo de dificuldade. Porque o que não se concebe, Paulo, e que é lamentável, é você saber que tem 180 e tantos milhões de reais e isso não foi gasto. Você entrega uma obra, por exemplo, para uma empresa de grande porte, quando você tem o dinheiro, a obra sai. A obra sai porque vai ali, não, precisa de um consultor, vamos pegar esse cara. Quem que cuida, quem que entende do assunto de subestação de energia, vai pegar o cara. Então, a solução é rápida. Então, tudo vai do modelo desde a licitação. Então, foi uma sucessão de erros aí, mas agora não cabe a gente ficar essa caça às bruxas, esse impasse. Teve gente falando, não, para tudo. Não, não é assim não. Já foi investido, tem que concluir essa obra. Então, o próximo prefeito tem que ter a sensibilidade de chamar todo esse pessoal que está envolvido, desde projetistas, a construtora, e fazer ali valer o bom senso e a responsabilidade de não se deixar uma coisa pelo meio, mas tem que ser concluída. Entendi. É isso. Mesmo porque já se gastou mais do que era previsto, né? Talvez? Não, teve alguns aditivos contratuais, mas isso faz parte. Obras de grande porte sempre vai ter alguma razão. O próprio Tribunal de Contas, ele entende, a Procuradoria, os promotores, todo mundo está analisando. Eu não vejo, pelo menos que se saiba, alguma coisa de desvio de verba ali. É diferente da Coab. A Coab é um outro problema. A estação de tratamento de esgoto é uma situação que precisa ter uma conclusão e isso vai levar a nossa cidade a um novo patamar. Então, isso precisa ser feito, mas tem que ser melhor gerenciado. A começar de um cronograma físico-financeiro. Eu nunca vi uma obra de engenharia que não tem cronograma. Vai terminar quando? Não sei, quando Deus quiser, algum dia termina. Não, isso não existe em engenharia. Não. Tem que ter um cronograma físico e financeiro. Fez, apontou, vai receber, vai ser faturado. Então, e tem que ter prazo. Funciona assim em todo lugar, né? Mas funciona. Se não fosse assim, então, não teria metrô, não teria aeroportos, né? E outras estações de tratamento de esgoto que foram feitas em outros locais. Então, vamos terminar isso aí.
Legal. Depois desse show de conhecimento técnico, né? Gi, em relação ao desenvolvimento econômico, você acha que vai influenciar a conclusão dessa estação de tratamento? Ela vai influenciar economicamente na nossa cidade? Com certeza, Paula. Eu acredito que muitos dos motivos de indústrias, empresas não virem para a nossa cidade, um dos problemas é o não término da estação de tratamento de esgoto. Então, eu acredito que com a conclusão, como o Vale disse, que é uma obra que tem que ser concluída, que é talvez o que a população espera, talvez muitos podem perguntar o que isso influencia, mas influencia na saúde, influencia no restante da nossa cidade. Então, o tratamento de esgoto é importantíssimo. É um desafio grande, mas é importantíssimo para a nossa cidade essa conclusão. Você me permite completar? Eu vejo uma situação muito importante que está sendo assim desconsiderada pela atual administração, que é o marketing, que é a venda da cidade como um todo. A nossa cidade é linda, gente. Eu tenho amigo meu que veio de Manaus e montou uma empresa em Sorocaba. Ele falou, puxa, se eu soubesse que tinha Bauru, eu ia montar lá em Bauru, sabe, um colega empresário. E as pessoas não têm uma ideia do que é Bauru. Então, nós tínhamos que ter uma equipe que trabalhasse melhor o marketing, a imagem da nossa cidade. E a imagem da nossa cidade foi tremendamente desgastada por essa não conclusão dessa estação de tratamento de esgoto. Então, é hora também de sair aqui do gabinete, mas ir no meio empresarial. Nós temos contatos, por exemplo, em Alphaville, com empresários, com pessoas que têm o poder de investir. E não se pode imaginar só apenas, exclusivamente, no sentido o que a cidade vai dar. É muito pequeno isso. Uhum. Nós temos que vender com marketing, com... Cadê? Eu não vejo mais filmagem, não vejo propaganda de Bauru. Então está um negócio assim pobre, um negócio, sabe, muito para baixo. Então tem que ter agressividade nisso. Quando é questão de, por exemplo, um vendedor, um cara que é empreendedor, ele vai à frente, ele vai à luta, olha, e nós temos que vender essa imagem da nossa cidade, uma imagem up, uma coisa para cima, não uma coisa ali meia boca, tá mais ou menos, um dia a gente conclui a usina, tá ridículo isso daí, né? Então a cidade vai perdendo espaço, aí as pessoas falam, por que investiram tanto lá em Sorocaba? Por que a Hyundai foi para Piracicaba? Por que ali o eixo ali de Campinas, Sorocaba, as indústrias foram tudo para ali? Porque Bauru está muito longe. Não, Bauru é o centro do estado. Bauru é o centro do estado de São Paulo. Estrategicamente, geograficamente, nós estamos assim, com tudo. O que faltou foi o marketing, o que faltou foi ir à luta, vender a cidade. Então, nós precisamos sair da mediocridade e entrar no network, na modernidade, temos que ir para cima. Não se concebe mais uma coisa assim, meia boca. Né? Não é à toa que somos considerados a cidade sem limite e o coração do Centro-Oeste paulista, né? Pois é. Exatamente. Pois exatamente. Mas a gente precisa divulgar isso. As pessoas precisam voltar, acreditar novamente na nossa cidade. É verdade. Né? Até mesmo quando o Vale fala, né, não é divulgado. Até mesmo onde é a estação de tratamento de esgoto. Talvez se a gente perguntar, a grande maioria das pessoas nem sabe onde fica. Uhum. Como que a gente fala para a população? População, vai lá, cobra. Não sabe onde fica, né? Acho que todo mundo sabe onde ficava a Mondelez, no Distrito Industrial 1. Logo atrás da Mondelez fica a nossa estação de tratamento de esgoto de Bauru. Então a gente precisa ir até lá, a gente precisa ver como é que está a obra. Para a gente cobrar, a gente precisa entender qual o andamento. Né? Então é muito importante que a população também se envolva com as situações da nossa cidade. Se envolver com como está o tratamento de esgoto, se envolver como é que está a água, se tem postos chegando, como é que está meu bairro, isso é muito importante. População se envolvendo, né? Com certeza, as pessoas que estão à frente vão começar a sentir até essa pressão para que as coisas comecem a andar. E esse feedback da população, esse retorno da população ao administrador, isso é fundamental. Então, alguém que queira administrar a cidade não pode ficar ali no ar-condicionado, sentadinho
no escritório, não é desse jeito que funcionam as coisas. Tem que ir à luta, tem que ir a campo, conversar, ouvir. Eu estou, por exemplo, sabendo da dificuldade lá do Parque Jaraguá, por quê? Porque eu fui lá. Então eu estou ouvindo e eu não vou citar pontualmente, não. Vocês podem estar certo que nós vamos fazer um levantamento, uma radiografia geral da nossa cidade. Nos problemas de água, nos problemas de esgoto, que a gente está mergulhando a fundo nessa questão, analisando esses projetos. E também de coisas novas, sabe? Que nós precisamos de novidade. Nós precisamos de sonhar. E sonhar sonhos bons, sonhos grandes que são viáveis. Por exemplo, coleta de lixo. Coleta de lixo sempre foi considerado um problema. Mas a coleta de lixo pode ser uma solução. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Eles só olham a crise, a dificuldade. O aterro sanitário já não tem mais, já está no fim, não tem mais jeito, temos que resolver rápido. Um negócio, sabe, tem que parar para pensar, para sonhar, para planejar. Hoje nós temos, por exemplo, a pirólise, tratamento de aterros sanitários, onde você pode gerar subprodutos que são essenciais. Por exemplo, energia elétrica, né? Quando você pode utilizar ali aquele subproduto do gás, da biomassa, nós podemos ter adubos, nós podemos ter, hoje já tem, a tecnologia está tão avançada, gente. Aí você vai dizer assim, mas você está sonhando muito, e dinheiro para fazer isso? Existem empresas, é isso que eu disse, existem empresas que têm a maior possibilidade de vir implantar e explorar isso. Então, isso, é lógico, ele vai gerar energia, ele vai vender adubos, ele vai trabalhar com isso, vai gerar empregos. Você vê, olha só como é diferente. Por exemplo, como é que está construindo a ferrovia Norte e Sul? Está saindo de Tocantins e vai interligar o Porto de Maranhão com o Porto aqui de Santos. Mas que dinheiro é esse, meu Deus? Como é que vai fazer uma ferrovia de 3.000 quilômetros? Quem que é louco? Como que o governo arrumou esse dinheiro? Parceria público-privada. Então, existem soluções. O que não está acontecendo na cidade é um planejamento, uma estratégia, um sonho. Então, eu fiz um curso há 3 anos atrás, de energia solar fotovoltaica na Unicamp, em Campinas. Eu sou apaixonado, é engenharia isso. Então eu vou trabalhar na minha praia, correto? Sim. Eu até fiz uma empresa, nós tivemos uma empresa durante 2 anos, com o empresário Anderson, que era funcionário de uma multinacional, a Festo, da Alemanha, e nós montamos uma empresa em parceria com um grupo italiano, de energia solar fotovoltaica. Eu estou dominando esse assunto. As pessoas não têm noção, mas tem fábrica aqui em Paranavaí, no Paraná, já dessas placas, não é para importar mais. Então, a coisa está muito avançada. Por exemplo, a gente está falando de meio ambiente, nós não estamos falando de energia agora, pulamos do assunto ambiental, mas, na verdade, nós estamos totalmente inseridos nesse contexto, porque você não se concebe mais, em pleno século XXI, você não explorar a energia solar. Por que as escolas de Bauru, a gente gasta, olha só, vou dar alguns números aqui, né? Quanto que a gente gasta de aluguéis de escola? 20 milhões? Durante 4 anos? Não, 10 milhões? 10 milhões. 10 milhões em 4 anos. Por que é que não pega isso, não pega os imóveis que estão subutilizados? Por que a gente não reforma e não coloca placas fotovoltaicas, por exemplo, computadores? Por que isso não sai? Aonde que está o dinheiro? O dinheiro está de você administrar melhor e de você ter sonhos que são... mas isso aí custa caro. Tem um custo de implantação do projeto, só que depois de 3 anos você já amortizou esse custo e você não vai gastar mais com energia. Uhum. Então você vai nos modernos países, vai na Alemanha, vai nos Estados Unidos, o modelo energético foi totalmente mudado, não se concebe mais, vai construir mais hidroelétrica aqui aonde? Né? Usina atômica? Não, você vai nos Estados Unidos, por exemplo,
Placa fotovoltaica já é instalada nas casas, como se você pede uma construção nova. Eu quero botar aqui no Brasil um postinho de energia, né, e o relógio. Lá já vem com o kit, da placa solar para captação de energia e economia. Então, nós estamos falando aí de energia limpa, nós estamos falando de uma solução para o aterro sanitário. Eu estava até em dúvida se já tocava nesses assuntos, mas como a gente está falando de forma genérica, nós estamos falando de sonhos, de projetos, esse é o meu sonho. Eu sou uma pessoa visionária com esse tipo de coisa, e eu acho que tudo que é possível dentro de uma parceria público-privada e tudo que é possível em solução de engenharia, a gente tem que ir atrás. Porque não dá para a gente viver no século XXI como se a gente estivesse ainda nos anos 90. E nós estamos muito atrasados. As escolas públicas de Bauru não tem nem informatização, não tem computador. Quer dizer, tá mal. Vamos melhorar, é possível e vamos em frente, né, gente? Vale, se você me permite, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem falar assim, ele está sonhando, está falando da Alemanha. E no Brasil? No Brasil já existe tudo isso? Será que no Brasil existe usina, né, que faça isso que você disse, dessa forma que você disse? E aí eu tenho certeza que a gente pode dizer, no Brasil existe. Já existe, está funcionando e tem inúmeras cidades que já estão implantando. Inclusive esse grupo italiano que nós tivemos uma parceria, já tem usinas lá em Belo Horizonte funcionando, por exemplo, de pirólise, de biomassa, gerando energia, tratando lixo. Tem alguns pallets, por exemplo, que são subprodutos desse tratamento do aterro sanitário, que são altamente combustíveis, geradores de energia. Então, existem soluções de engenharia que as pessoas, puxa, eu não pensei que isso era tão fácil. E dinheiro para isso. Nós temos muitas opções. Opções a nível de financiamento BNDES, nós temos opções de parceria público-privada. Então, o que precisa é as pessoas sair um pouquinho ali do gabinete, botar as coisas para funcionar, ir atrás, ver a necessidade de cada local, né? E implantar aquilo que é produtivo, que vai trazer benefício para a população. É isso. Muito me encanta, né, esse pensamento e essa vontade que vocês têm, né, de trazer coisas novas e coisas que, apesar de algum custo, e acredito que nem seja um custo tão elevado assim, vai trazer uma mudança, né, drástica para todo um conjunto dentro da nossa sociedade. Então, nós estamos falando de meio ambiente, mas meio ambiente e sustentabilidade e todo esse conjunto, toda essa situação vai acabar trazendo um desenvolvimento muito grande em todas as áreas. Então, você falou do desenvolvimento para a educação, e que vai gerar uma economia, tudo e essa economia vai gerar investimento, porque daí eu posso ter internet, porque nós já trabalhamos lá na educação de que nós não temos tudo aquilo, olha, né, Paula, que é necessário. Você vê, por exemplo, a pessoa quando está num nível assim de, já está funcionando assim, vamos continuar, tá bom, não avança. Então, a mediocridade diz, por exemplo, não dá para construir uma ferrovia de 2.000 quilômetros, que nós não temos dinheiro para isso. Então, o problema é o dinheiro, né? Mas quando a pessoa tem capacidade técnica, aí eu estou falando desse ministro aí de infraestrutura, né? Como que ele chama? Ministro Tarcísio. Exatamente. Você vê, esse cara, ele é um sujeito diferenciado. Porque ele vai terminar a Norte e Sul aí em tempo recorde. Como? Aonde veio o recurso para isso? E o dinheiro para isso? Você vê que quando a pessoa é visionária, ele não está olhando para dinheiro, ele está olhando para formas de empreendedorismo, né? Parceria público-privada. Então, Bauru tem que sair dessa mediocridade que está e avançar para o século XXI, porque tem muita coisa aí chegando. A gente está falando de coisas aqui tão relevantes, tão extraordinárias, que é a modernidade. Nós temos que viver o mundo da forma como ele está se movendo, né? Nós temos muita coisa
além da pandemia, nós não podemos ficar restritos a essa mesmice e temos que avançar. Até porque nós temos que pensar na pós-pandemia, e eu tenho certeza que o uso da tecnologia, o uso dessas novas situações vão melhorar com certeza, não só a nossa cidade, mas né, se houver esse investimento, o nosso país pode ser melhor também. Trabalhar o marketing, trabalhar o empreendedorismo, trabalhar a parceria público-privada, vender a ideia de Bauru como uma cidade pujante, centro do estado de São Paulo. Gente, aqui nós estamos tudo com autopista agora, tá chique. Bauru, eu fui agora recentemente para Jacarezinho, no Paraná, e eu pensei, puxa, será que já concluíram o trecho todo aqui, a duplicação, já está inteirinho concluído. Bauru nós estamos com a faca, o queijo na mão, né? Tá tudo certo. Então, o que nós precisamos é avançar. Então, vamos buscar soluções para o meio ambiente, vamos buscar inovações tecnológicas, vamos buscar parceria público-privada, vamos vender uma outra imagem, um sonho novo para a nossa cidade. É isso que nós estamos precisando. Exatamente. É disso que a gente precisa. Ideias novas e levantar, né, ou reviver os sonhos da nossa população, que hoje está tão entristecida com tudo que nós vemos na nossa cidade. E nós temos muita coisa para tratar de meio ambiente. Infelizmente, né, nós não temos mais tempo hábil para tratar de tudo aquilo que é necessário. Então, nós teremos outras pautas falando a respeito de todos esses assuntos voltados ao meio ambiente, não é mesmo? E eu queria que vocês se despedissem aí do nosso público. Vou começar pelo Vale hoje? Ok, então, nós precisamos mesmo ter outros programas para a gente discutir melhor, né? Todos esses assuntos. Você viu que hoje nosso tema era meio ambiente, mas você vê a interface com água, tratamento de água e esgoto, aterro sanitário. Nós estamos envolvendo muita coisa da administração pública porque o tema é esse, e o tema é abrangente. Então, nós vamos entrar depois nos detalhes, né? Mais para frente, assim que a gente tiver oportunidade e possibilidade. Obrigado pela atenção, você que nos acompanhou aí, eu sei que o tema é apaixonante e vamos em frente, né? Com certeza. Quando a gente fala de um tema com assuntos tão importantes e de forma tão maravilhosa, né, por que não sonhar? Às vezes as pessoas falam que eu sou muito sonhadora, mas ao lado do Vale eu tenho visto que os sonhos podem ser realizados. E o tema meio ambiente nos fez sonhar, mas nos fez enxergar que é possível. Então, para vocês que estão nos acompanhando, se tiverem perguntas, mandem, depois a gente vai respondendo. E muito obrigado por continuarem acompanhando os temas e os nossos bate-papos toda semana. A gestão pública, então, ela precisa ser voltada para nós, cidadãos e munícipes da nossa cidade. E é isso que nós estamos pretendendo, verificar as nossas situações, as nossas dificuldades e sonhar para nós, cidadãos bauruenses. E com isso, eu convido você, nosso amigo, nosso apoiador, a compartilhar os nossos vídeos. Nos sigam lá no Instagram, no Facebook. Aponte as nossas ideias para quem você conhece, convida ele para compartilhar dos nossos interesses e participar da nossa gestão. Obrigada e até a próxima!